Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, há algo que você precisa saber e que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida, suas lutas e, principalmente, a presença de Deus ao seu redor. Não é coincidência você estar aqui agora, porque o Espírito Santo tem uma revelação poderosa para o seu coração, e ela começa com uma verdade que a religiosidade escondeu de muitos por anos, mas que as Escrituras deixam cristalinas como água pura. Você nunca esteve sozinho, meu irmão, minha irmã, e quando digo nunca, é literalmente em nenhum segundo da sua existência, porque desde o momento em que você foi formado no ventre da sua mãe, o Deus Altíssimo designou seres celestiais para caminhar ao seu lado, para te proteger, para te guardar e para executar os propósitos divinos na sua vida. Talvez você esteja passando pelo vale mais escuro que já atravessou. Talvez as lágrimas tenham se tornado companheiras constantes das suas madrugadas. Talvez o peso das circunstâncias esteja fazendo você questionar se Deus ainda se importa, se Ele ainda vê, se Ele ainda age. Pare tudo agora. Inspire fundo. O que você está sentindo no peito neste momento não é angústia vazia. É o Espírito Santo preparando seu coração para receber uma palavra que vai reacender a esperança que você pensou ter perdido. A palavra de Deus declara no Salmo 91, versículo 11, que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. E quando a Bíblia usa a palavra todos, não está falando de alguns momentos, de algumas situações ou de algumas batalhas, está falando de cada respiração, de cada passo, de cada decisão e de cada segundo da sua jornada. Você sabe o que isso significa na prática? Significa que quando você acordou hoje, achando que estava sozinho, enfrentando aquela situação que ninguém sabe, havia um anjo ao seu lado. Quando você chorou escondido no banheiro porque não aguentava mais fingir que estava tudo bem, havia um mensageiro celestial registrando cada lágrima sua diante do trono de Deus. Quando você pensou em desistir, em largar tudo, em simplesmente parar de lutar, foi a mão invisível de um anjo que segurou você e sussurrou ao seu espírito que esta não era a hora de se render. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você neste momento, e preciso falar isso com toda a autoridade que a palavra me dá. Você tem subestimado a realidade espiritual que te cerca. Você tem olhado apenas com os olhos naturais e por isso tem se sentido desamparado. Mas existe uma dimensão celestial operando a seu favor que é infinitamente maior do que qualquer problema que você enfrenta. A Bíblia está repleta de evidências desta verdade que estou compartilhando com você. E não são apenas histórias bonitas para confortar crentes ingênuos. São relatos históricos de intervenções sobrenaturais que aconteceram porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo e seu servo entrou em pânico olhando apenas com os olhos naturais, o homem de Deus orou e disse: Senhor, abre os olhos dele. E sabe o que aconteceu? As Escrituras registram em 2 Reis, capítulo 6, que quando os olhos espirituais daquele servo foram abertos, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, o exército celestial que os protegia era infinitamente superior ao exército terreno que os cercava. Filho e filha do Deus Altíssimo, o que você precisa entender hoje é que a mesma realidade espiritual que protegeu Eliseu está operando na sua vida agora. Você pode tentar ignorar, pode achar que é apenas uma mensagem motivacional bonita, mas o Espírito Santo está me dando ousadia para declarar que você não chegou até aqui por acaso, não sobreviveu àquele acidente porque teve sorte, não saiu daquela situação impossível por coincidência.
e não está lendo estas palavras neste momento específico sem um propósito divino por trás. Quantas vezes você esteve a um segundo de uma tragédia e algo inexplicável te desviou do perigo? Quantas vezes a rota que você ia fazer foi mudada de última hora e depois você descobriu que aconteceu algo terrível naquele caminho? Quantas vezes uma intuição forte te impediu de tomar uma decisão que teria destruído sua vida? Meu irmão, minha irmã, não eram apenas coincidências ou intuição humana. Era a voz do seu anjo da guarda executando as ordens de Deus para te proteger. Mas espere, há algo ainda mais profundo que você precisa compreender sobre esta realidade angelical. E isso vai mudar completamente sua perspectiva sobre oração, sobre guerra espiritual e sobre como você se posiciona diante das batalhas. Os anjos não são apenas guardas passivos que ficam ao seu lado observando. Eles são guerreiros celestiais, ativos, que executam as sentenças divinas, que combatem forças demoníacas que você nem imagina que existem e que trabalham incansavelmente para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Quando você ora, filho de Deus, quando você clama o nome de Jesus, quando você declara a palavra, você não está simplesmente fazendo um ritual religioso vazio. Você está acionando o mundo espiritual. Você está movendo o céu. Você está dando ordens aos anjos através da autoridade que Cristo te deu. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, faz uma pergunta poderosa. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Você captou a profundidade disso. Os anjos foram enviados para servir você, não porque você é digno por si mesmo, mas porque você é herdeiro da salvação, porque você carrega em si a imagem de Deus, porque você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Acalme seu coração, respire devagar e deixe esta verdade penetrar no seu espírito. Você não está lutando sozinho. Você não está enfrentando o inimigo sozinho. Você não está atravessando o vale sozinho. Há anjos ao seu redor agora mesmo. Enquanto você lê estas palavras, e eles estão prontos para agir a seu favor. Sabe o que mais me impressiona nas Escrituras? A quantidade de vezes que os anjos aparecem em momentos críticos da história humana, trazendo mensagens de Deus que mudaram completamente o rumo das situações. Foi um anjo que apareceu para Maria, anunciando que ela geraria o Salvador. Foi um anjo que libertou Pedro da prisão quando a igreja orava. Foi um anjo que fortaleceu Jesus no Getsêmani, quando ele suava gotas de sangue. Foi um anjo que rolou a pedra do túmulo e anunciou a ressurreição. Filho e filha amados, se Deus usou anjos em todos esses momentos cruciais da história da salvação, por que você acha que Ele não usaria anjos nos seus momentos cruciais também? O Deus que enviou um anjo para fechar a boca dos leões na cova com Daniel é o mesmo Deus que pode enviar anjos para fechar a boca dos seus adversários hoje. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu sei que meu anjo da guarda está realmente comigo? Como eu posso ter certeza desta proteção? A resposta está na fidelidade de Deus, não nos seus sentimentos. O Espírito Santo me mostrou que muitos filhos de Deus vivem pela emoção, querem sentir arrepios, querem ver manifestações visíveis, querem sinais espetaculares e quando não sentem nada, concluem que Deus não está presente. Mas a fé verdadeira não se baseia no que você sente, se baseia no que Deus disse. E Ele foi claro ao declarar que dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Não está escrito e que Ele talvez dará ordem. Não está escrito que Ele dará ordem só quando você for digno. Está escrito que Ele dará ordem. Ponto final. Porque a proteção angelical não é baseada no seu merecimento. É baseada na aliança de sangue que Jesus estabeleceu por você. O que vou falar agora vai chocar você, mas precisa ser dito
porque a verdade liberta. Muitos crentes vivem derrotados, oprimidos, com medo, ansiosos e desesperados, não porque Deus os abandonou, não porque não tem anjos ao redor, mas porque nunca aprenderam a exercer a autoridade que Cristo lhes deu. Jesus declarou em Lucas 10, versículo 19: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem autoridade, meu irmão, minha irmã. Você tem poder em nome de Jesus. Você tem anjos esperando que você use sua boca para declarar a palavra e acionar a proteção celestial. O problema não é falta de provisão divina, é falta de conhecimento e de ousadia para acessar o que já foi disponibilizado. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, porque você sabe que tem vivido abaixo do que Deus preparou para você, porque o Espírito Santo está confirmando neste momento que chegou a hora de você acordar da passividade espiritual e começar a viver como o guerreiro que você foi chamado para ser. Não ignore esta mensagem, filho de Deus, porque ela não é apenas informação teológica, é uma convocação divina para que você entre em uma nova dimensão de fé, de autoridade e de vitória. Quantas batalhas você perdeu porque não sabia que tinha um exército celestial ao seu lado? Quantas vezes o inimigo te intimidou porque você olhou apenas para suas forças naturais e esqueceu das forças sobrenaturais que Deus colocou à sua disposição? Pare um instante agora e pense em todas as vezes que você deveria ter morrido, mas não morreu, que deveria ter sido destruído, mas foi preservado, que deveria ter perdido tudo, mas algo inexplicável mudou o jogo no último segundo. Não foi sorte, não foi apenas resiliência humana, foi a mão de Deus operando através dos seus anjos para te guardar, para te proteger, para te manter vivo, porque Ele ainda tem propósitos para cumprir através de você. O inimigo tentou te eliminar inúmeras vezes, mas ele não conseguiu e não conseguirá, não porque você é forte demais, mas porque aquele que está com você é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4 declara isso com toda clareza: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas deixa eu te revelar algo que vai mudar seu modo de orar e de guerrear espiritualmente. Os anjos não agem apenas quando você está consciente ou quando você pede ajuda. Eles trabalham 24 horas por dia, executando as ordens de Deus sobre sua vida. Enquanto você dorme, há anjos vigiando sua casa. Enquanto você trabalha, há anjos abrindo portas que o inimigo tentou fechar. Enquanto você chora, há anjos levando suas lágrimas diante do trono e intercedendo junto com o Espírito Santo a seu favor. Você nunca está sozinho, filho, filha, nunca, em hipótese alguma, nem mesmo nos momentos em que você sentiu o peso da solidão esmagar seu peito, porque a presença angelical não depende da sua percepção, depende da fidelidade de Deus. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou te mostrar como você pode cooperar conscientemente com seus anjos da guarda. Através da oração e da declaração profética, a Bíblia revela no livro de Salmos que Deus faz dos ventos seus mensageiros e das chamas de fogo seus ministros, o que significa que os anjos estão em constante movimento, obedecendo às ordens divinas. E sabe o que aciona essas ordens? Sua boca. Quando você declara a palavra, quando você ora com fé, quando você louva mesmo na tempestade, você está dando aos anjos combustível espiritual para agirem com ainda mais intensidade a seu favor. A passividade espiritual desativa muitas bênçãos que já foram destinadas a você, mas a oração ativa e a declaração profética colocam o mundo invisível em movimento.
Este é seu momento Kairos, o tempo perfeito de Deus, onde o céu se encontra com a terra e algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida. Sabe por que tenho tanta certeza disso? Porque o simples fato de você ter chegado até aqui nesta mensagem já é uma evidência de que Deus está chamando sua atenção, está preparando você para algo maior, está prestes a te elevar para um novo nível de autoridade espiritual e de vitória. Não é momento de duvidar, é momento de crer. Não é momento de recuar, é momento de avançar. Não é momento de chorar em derrota, é momento de rugir como o leão de Judá, declarando que o que Deus prometeu se cumprirá, porque Ele não é homem para mentir. Há algo que Deus quer que você saiba neste momento. E isso vai tocar uma ferida que talvez você nem soubesse que existia. Muitas vezes você tem se culpado por situações que não eram culpa sua. Tem carregado pesos que não eram seus para carregar. Tem se sentido condenado por erros que o sangue de Jesus já cobriu. Meu irmão, minha irmã, ouça a voz do Espírito agora. Aquilo que você carrega como vergonha, Deus quer transformar em testemunho. Aquilo que o inimigo usou para te destruir, Deus quer usar para te promover. Aquilo que você esconde com medo de julgamento, Deus quer expor como troféu da sua graça. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, é claro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se não há condenação de Deus, por que você continua se condenando? Vou te contar algo que aconteceu na minha própria caminhada e que mudou completamente minha perspectiva sobre a proteção angelical. Houve um momento na minha vida onde eu estava completamente quebrado, falido financeiramente, emocionalmente devastado e espiritualmente seco, achando que Deus havia me abandonado porque minhas orações pareciam bater no teto e voltar vazias. Eu questionava onde estava a proteção divina, onde estavam os anjos que a Bíblia prometia, onde estava o Deus que deveria me guardar. Foi então que o Espírito Santo me confrontou duramente e disse: Filho, os anjos estão aqui, sempre estiveram. O problema é que você parou de crer, parou de declarar, parou de exercer autoridade. Aquele dia marcou uma virada na minha vida, porque entendi que a fé não é um sentimento, é uma decisão de crer, mesmo quando tudo grita o contrário. Você pode estar vivendo exatamente isso agora. Pode estar no fundo do poço achando que Deus se esqueceu de você. Mas deixa eu te dizer uma verdade que vai ressoar no seu espírito. Deus nunca abandona os seus, nunca, jamais, em circunstância alguma. O que você chama de abandono divino, às vezes, é apenas o silêncio estratégico de Deus te preparando para receber algo que você não aguentaria receber na sua condição anterior. Ele está quebrando você não para te destruir, mas para te reconstruir mais forte. Ele está te levando ao deserto não para te matar de sede, mas para te ensinar a depender exclusivamente dele. Ele está permitindo que você passe pelo fogo, não para te queimar, mas para queimar tudo que não é dele e refinar ouro puro em você. Deus me mostrou algo profundo sobre você que preciso compartilhar agora, e isso vai mexer com estruturas de incredulidade que o inimigo construiu na sua mente ao longo dos anos. Você tem capacidade de influenciar destinos, de mudar gerações, de ser instrumento de salvação para muitos, mas o diabo sabe disso e por isso tem investido pesado em te manter pequeno, em te fazer acreditar que você é insignificante, que sua vida não faz diferença, que suas orações não têm poder. Mentira do inferno! Você é filho do Rei, templo do Espírito Santo, embaixador do reino, guerreiro de Deus, e há anjos comissionados especificamente para trabalhar com você no cumprimento do propósito divino que foi colocado dentro de você antes mesmo da fundação do mundo. Silencie o coração,
Respire devagar e sinta o que o Espírito está fazendo neste momento. Há quebrantamento acontecendo, a cura sendo derramada, há correntes sendo quebradas, há portões do inferno sendo derrubados, simplesmente porque você está permitindo que a palavra penetre nas camadas mais profundas do seu ser. Este não é um momento comum, é um momento de visitação divina, é um momento onde o céu está se curvando sobre você, trazendo restauração, renovação e reativação de promessas que pareciam mortas. Não resista ao que Deus está fazendo, não tente entender tudo com a razão, simplesmente se renda, abra o coração e deixe o Espírito Santo trabalhar. Agora eu quero que você faça algo profético comigo. Vamos juntos, neste exato momento, acionar a proteção angelical sobre sua vida através da oração. E não será uma oração qualquer. Será uma oração de autoridade, de fé e de decreto profético que vai fazer o mundo espiritual se mover a seu favor. Coloque a mão no seu coração agora. Sinta-o batendo. Este é o coração que Deus deu a você. Este é o coração que Ele prometeu guardar. E vamos juntos declarar proteção, provisão e vitória sobre tudo que você enfrenta. Não leia apenas. Ore comigo. Repita em voz alta, com toda a fé que você conseguir reunir dentro de si, porque a oração não é para Deus ouvir apenas, é para você ouvir sua própria voz, declarando verdades que vão reconstruir sua fé. Pai Celestial, eu venho até Ti agora em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, nada sou, nada tenho. Senhor, eu tenho vivido como se estivesse sozinho nesta batalha, como se dependesse apenas das minhas forças, mas hoje o Espírito Santo abriu meus olhos para a realidade espiritual que me cerca. Eu creio que Tu designaste anjos para me guardar, para me proteger, para lutar ao meu lado. E agora, neste momento, eu ativo esta proteção angelical sobre minha vida através da autoridade que Jesus me deu. Eu decreto que todo plano do inimigo contra mim e contra minha família está cancelado em nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim será condenada. Senhor, envia Teus anjos para fechar toda a porta que eu abri para o inimigo por ignorância, por rebeldia ou por fraqueza. Que Teus mensageiros celestiais acampem ao redor da minha casa, do meu trabalho, dos meus caminhos, impedindo que qualquer mal me alcance. Eu creio, eu recebo, eu declaro em nome de Jesus. Amém. Algo mudou em você enquanto orava, não é verdade? Você sentiu uma paz que não consegue explicar. Sentiu um peso sendo tirado dos seus ombros. Sentiu esperança sendo reacendida dentro do seu peito. Isso não é imaginação. É o Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida, foi recebida e já está sendo respondida nos lugares celestiais. Os anjos já começaram a trabalhar a seu favor desde o momento em que você declarou com fé. E agora você precisa fazer sua parte. Continuar crendo, continuar declarando, continuar andando em obediência mesmo quando o cenário natural ainda não mudou. A fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, não espera ver para crer, ela crê para depois ver. Abraão creu em Deus contra toda a esperança humana, e isso lhe foi imputado como justiça. Noé construiu uma arca no meio do deserto sem nunca ter visto chuva, porque creu na palavra que Deus havia falado. Moisés atravessou o Mar Vermelho simplesmente estendendo o cajado, porque creu que Deus abriria caminho onde não havia caminho. Davi enfrentou um gigante com apenas uma funda e 5 pedras, porque creu que a batalha pertencia ao Senhor. O que todos esses heróis da fé tinham em comum? Eles creram no invisível, caminharam no sobrenatural, confiaram em um Deus que não falha, e foi exatamente essa fé inabalável que moveu o céu a agir poderosamente a favor deles.
O que Deus fez por eles, Ele quer fazer por você. Mas você precisa sair da posição de espectador e entrar na posição de protagonista da sua própria história de fé. Chega de viver na defensiva esperando que a vida te atropele. É hora de você tomar a ofensiva e começar a conquistar território, a recuperar o que o inimigo roubou, a avançar para a terra prometida que Deus já preparou para você. Os anjos não foram enviados para te carregar como bebê, foram enviados para te auxiliar enquanto você luta, porque Deus não quer filhos acomodados, Ele quer guerreiros que se levantam na força do seu poder e declaram: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tem algo acontecendo no mundo espiritual neste momento que você precisa entender, e isso vai te dar perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. As Escrituras profetizam que nos últimos dias haveria aumento de atividade angelical, porque Deus estaria preparando sua igreja para o grande avivamento final antes da volta de Cristo. O livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29, diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que filhos e filhas profetizariam, que jovens teriam visões e velhos sonhariam sonhos. Isso não é algo distante, é algo que está acontecendo agora. E você foi escolhido para fazer parte desta geração profética, desta geração de guerra, desta geração que verá maravilhas que nenhuma outra geração viu. Por isso o inimigo está tão nervoso com você, por isso as batalhas têm sido tão intensas. Por isso parece que quanto mais você ora, mais o inferno se levanta contra você. Satanás sabe que há algo grande dentro de você esperando ser liberado e ele está desesperado tentando te calar, te paralisar, te destruir antes que você descubra quem você realmente é em Cristo. Mas ouça bem o que vou te falar agora. O que está dentro de você é maior do que todo o poder do inferno reunido, porque você carrega o DNA do reino, você tem o Espírito Santo habitando em você, você foi selado para o dia da redenção, e nada nem ninguém pode te arrancar das mãos do Pai. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado que não há nada de especial em você, que você é só mais um na multidão, que Deus usaria qualquer pessoa menos você por causa do seu passado, dos seus erros, das suas fraquezas. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo o que ele pensa sobre você. A resposta pode te surpreender, porque Deus não te vê através da lente dos seus erros, Ele te vê através da lente do sangue de Jesus. Onde você vê fracasso, Ele vê potencial. Onde você vê vergonha, Ele vê redenção. Onde você vê impossibilidade, Ele vê milagre prestes a acontecer. Você não é o que o seu passado diz que você é. Você é o que a palavra de Deus declara sobre você. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para te dar futuro e esperança. Você entende o que isso significa? Significa que mesmo quando você estava longe, vivendo em pecado, destruindo sua própria vida, Deus nunca desistiu de você, nunca parou de te amar, nunca deixou de ter planos de restauração para você. Os anjos continuaram ao seu redor mesmo quando você não merecia, mesmo quando você cuspia na face de Deus com suas escolhas, mesmo quando você era inimigo dele pela ignorância, porque o amor de Deus não é condicional como o amor humano, é amor eterno, imutável e incondicional. Agora vem a parte mais radical desta mensagem, aquilo que vai separar os que apenas ouvem da palavra dos que praticam a palavra. Conhecer que você tem anjos ao seu redor é maravilhoso, mas isso não muda nada se você não começar a viver como alguém que tem exército celestial como aliado. É hora de você parar de reclamar e começar a decretar. É hora de você parar de chorar em derrota e começar a louvar em vitória. É hora de você parar de ter medo do inimigo e começar a fazer o inimigo ter medo de você.
Porque quando um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, consciente da sua autoridade, respaldado por anjos e coberto pelo sangue de Jesus, levanta sua voz, o inferno inteiro treme. Vou te ensinar agora um segredo de guerra espiritual que mudou minha vida e que vai mudar a sua também. Quando o inimigo vier como uma inundação, tentando te derrubar, você não precisa entrar em pânico, você não precisa sair correndo, você simplesmente levanta sua voz e declara: o Senhor levantará um estandarte contra ele. Isaías 59, versículo 19, garante isso. Quando você declara a palavra, os anjos se movem. Quando você louva a Deus no meio da tempestade, as correntes se quebram, como aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Quando você jejua e ora buscando o rosto de Deus, o céu se abre e a resposta desce, como aconteceu com Daniel, quando o anjo Gabriel foi enviado desde o primeiro dia da sua oração. O problema de muitos crentes é que eles sabem a teoria, mas não vivem a prática. Eles sabem que têm autoridade, mas nunca exercem. Eles sabem que têm anjos, mas nunca decretam. Eles sabem que têm promessas, mas nunca cobram de Deus o cumprimento. Filho, filha, Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas você precisa se posicionar em fé, você precisa ocupar seu lugar de autoridade, você precisa parar de viver como escravo e começar a viver como príncipe e princesa do reino. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, declara que todas as promessas de Deus são sim nele e amém por meio dele, ou seja, tudo que foi prometido já está disponível, já foi pago na cruz, já foi garantido pelo sangue, agora você precisa estender a mão da fé e tomar posse. Sabe o que me deixa triste? Ver filhos de Deus vivendo como mendigos quando o pai deles é dono de tudo. Ver guerreiros poderosos vivendo acovardados porque esqueceram quem são. Ver herdeiros do reino vivendo na miséria espiritual, emocional e até financeira, porque não entendem que servem a um Deus de abundância que deseja prosperar seus filhos em todas as áreas. O diabo conseguiu convencer muitos de que Deus quer que eles sejam pobres, doentes, derrotados e miseráveis. Mas isso é uma mentira direta do inferno, porque o próprio Jesus declarou em João 10, versículo 10, que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Abundância não significa necessariamente riqueza material desenfreada, mas significa plenitude, significa viver no centro da vontade de Deus, significa ter paz que excede todo entendimento. Significa ter saúde, família restaurada, propósito cumprido, alegria inexplicável e a certeza de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que Ele chamou você para fazer. Esta é a vida abundante que Cristo oferece, e os anjos trabalham dia e noite para garantir que você entre nesta dimensão de bênção e permaneça nela apesar de todos os ataques do inimigo. Mas agora preciso confrontar você em amor. E o que vou falar vai doer um pouco, mas é necessário porque a verdade liberta mesmo quando machuca. Muitas vezes você tem sido seu próprio inimigo, você tem sabotado suas próprias bênçãos, você tem bloqueado a ação dos anjos ao seu redor através da murmuração, da incredulidade, da rebeldia e do pecado não confessado. Deus quer te abençoar, os anjos estão prontos para trabalhar, mas você continua abrindo portas para o inimigo através das suas escolhas erradas, das suas palavras negativas, dos seus pensamentos destrutivos. É hora de você assumir responsabilidade pela sua vida espiritual. Parar de culpar Deus, o diabo, as pessoas e reconhecer que muitas vezes você mesmo tem sido o maior obstáculo entre você e suas bênçãos. Eu sei que isso dói. Eu sei que é difícil olhar no espelho e admitir que você tem falhado, que você tem pecado, que você não tem sido o crente que deveria ser, mas reconhecer é o primeiro passo para mudar.
Deus não está esperando você ser perfeito para te usar. Ele está esperando você ser honesto, quebrantado e disposto a se arrepender verdadeiramente. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, promete que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você foi. Não importa quão sujo você se sente. O sangue de Jesus é suficiente para te lavar completamente e te fazer branco como a neve. Você quer saber uma verdade que vai explodir sua mente? Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Lucas 15, versículo 10, registra que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso significa que o céu inteiro comemora quando você decide voltar para Deus. Quando você dobra seus joelhos e diz: Pai, eu errei, me perdoa, me restaura, me usa. Neste momento, os anjos entram em festa porque sabem que mais uma alma foi resgatada das garras do inferno, mais um filho voltou para casa, mais um guerreiro foi reativado para a batalha. O tempo está se esgotando, meu irmão, minha irmã, e não estou falando de tempo cronológico, estou falando de tempo profético, de janelas de oportunidade que se abrem e se fecham, de momentos kairos, onde Deus passa perto oferecendo graça, misericórdia e uma nova chance. Se você sente o coração apertando agora, se as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, se algo dentro de você está gritando que precisa mudar, este é o Espírito Santo te convencendo, te chamando, te atraindo de volta para os braços do Pai. Não endureça seu coração, não resista à graça, não deixe este momento passar, porque você pode não ter outro. Lembra que eu falei sobre 2 orações poderosas? Agora chegou o momento da segunda. Aquela que vai selar tudo que Deus falou ao seu coração através desta mensagem, aquela que vai te posicionar para receber a plenitude do que Ele preparou para você. Esta não é apenas uma oração, é um momento de entrega total, de rendição absoluta, de consagração completa. Eu quero que você se levante agora, se estiver sentado. Coloque sua mão direita sobre o coração e sua mão esquerda levantada para o céu como sinal de rendição e vamos juntos fazer uma aliança com Deus. Fale comigo, fale com Ele, deixe seu coração transbordar, deixe as palavras saírem do lugar mais profundo do seu ser. Senhor Jesus, eu me rendo completamente a Ti agora. Eu não tenho mais forças para lutar sozinho, não tenho mais respostas, não tenho mais saídas e reconheço que sem Ti eu estou perdido. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Perdoa minha incredulidade, perdoa minha rebeldia, perdoa cada vez que eu duvidei do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim. Ressuscitaste ao 3º dia e hoje estás vivo, intercedendo por mim à direita do Pai. Eu declaro Jesus como meu único Senhor e Salvador e peço que Teu sangue me purifique agora de toda injustiça. Espírito Santo, vem encher cada área vazia da minha vida, vem curar cada ferida do meu coração, vem restaurar cada sonho que o inimigo matou. Pai Celestial, ativa sobre minha vida a proteção angelical que Tu prometeste. Envia Teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos, para lutarem ao meu lado, para abrirem portas que nenhum homem pode fechar. Eu decreto que, de hoje em diante, eu viverei como filho do Rei, como guerreiro do reino, como embaixador de Cristo. Eu não vou mais viver na derrota, não vou mais aceitar as mentiras do diabo, não vou mais permitir que o medo me paralise. Eu me levanto em nome de Jesus e declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, usa minha vida para a Tua glória. Faz de mim instrumento nas Tuas mãos. Cumpre em mim todo o propósito que Tu planejaste desde antes da fundação do mundo. Eu Te entrego minha família, meus filhos, meu casamento, minhas finanças, minha saúde, meus sonhos, tudo. Faz o que quiseres, como quiseres.
quando quiseres, mas não me deixes jamais, não me desampares nunca. Eu confio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Eu me entrego a Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Se você fez essa oração de coração, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Anjos foram mobilizados, demônios foram expulsos, correntes foram quebradas, maldições foram canceladas, bênçãos foram liberadas. Você pode não sentir nada agora, pode não ver diferença imediata, mas pela fé eu declaro sobre sua vida que você nunca mais será o mesmo, nunca mais voltará para onde estava, nunca mais o inimigo terá o controle que tinha antes. Uma linha foi traçada hoje. Um marco foi estabelecido e daqui para frente sua história será diferente porque você decidiu crer, decidiu se render, decidiu permitir que Deus fosse Deus na sua vida. Nos próximos dias você vai começar a notar coisas mudando. Podem ser pequenas coisas no começo, como uma paz inexplicável no meio da tempestade, como uma porta que se abre inesperadamente, como uma reconciliação que parecia impossível, como uma provisão financeira que chega quando você mais precisa. Não despreze os pequenos começos, porque todo grande milagre começa com pequenos sinais. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Os anjos estão agindo mesmo quando você não percebe. O Espírito Santo está te guiando mesmo quando você não sente. Sua parte é continuar crendo, continuar orando, continuar declarando e continuar obedecendo mesmo quando tudo parecer contrário. A jornada com Deus não é um sprint, é uma maratona. Haverá dias fáceis e dias difíceis. Haverá momentos de vitória e momentos de aparente derrota. Haverá tempos de abundância e tempos de escassez. Mas em todos esses momentos, uma coisa permanecerá constante: a fidelidade de Deus. Ele nunca te abandonará, nunca te desamparará, nunca desistirá de você mesmo. Quando você desistir de si mesmo, os anjos que Ele designou para te guardar não vão tirar férias, não vão se cansar, não vão pedir demissão. Eles estão comissionados por Deus para ficarem com você até que o propósito divino na sua vida seja completamente cumprido. Então, qual deve ser sua resposta a tudo que você descobriu hoje? Primeiro, viva em constante comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra e da adoração. Quanto mais íntima sua relação com o Pai, mais sensível você será à orientação dos anjos e à voz do Espírito Santo. Segundo, viva em santidade, não por legalismo religioso, mas porque você ama a Deus e não quer entristecer o Espírito Santo que habita em você. Terceiro, viva em autoridade, sabendo quem você é em Cristo e não permitindo que o diabo te intimide ou te roube o que Jesus já conquistou para você na cruz. Quarto, viva em gratidão, reconhecendo diariamente que cada respiração é um milagre, cada dia é uma nova oportunidade e cada batalha vencida é evidência do cuidado divino sobre sua vida. E por último, mas não menos importante, viva em missão. Você não foi salvo apenas para ir para o céu quando morrer, você foi salvo para ser sal e luz nesta terra, para ser instrumento de salvação nas mãos de Deus, para compartilhar com outros o que você recebeu. Quando você entende que tem anjos trabalhando ao seu lado, não apenas para te proteger, mas também para te ajudar a cumprir a grande comissão de pregar o Evangelho a toda criatura, sua vida ganha um sentido completamente novo. Você não é mais apenas um sobrevivente tentando passar por este mundo. Você é um embaixador do reino, trazendo o céu para a terra através das suas palavras, das suas ações, da sua vida transformada. Filho e filha do Deus Altíssimo, o Espírito Santo me dá autoridade para declarar sobre você agora: você não vai morrer antes do tempo. Você vai viver e não morrer para contar as obras do Senhor. Você não vai falir, você vai prosperar e ser cabeça e não cauda. Você não vai ficar doente,
Você vai andar em saúde divina porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não vai ser derrotado. Você vai vencer porque nasceu para vencer. Você não vai desistir. Você vai perseverar porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Você não vai ser esquecido. Você vai ser lembrado porque Deus tem planos específicos com seu nome escrito neles. Eu decreto isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que nenhum poder no céu, na terra ou debaixo da terra possa anular esta palavra profética. Você não está lendo estas palavras por acaso. Este foi o momento escolhido por Deus para tocar seu coração, para revelar verdades que estavam escondidas, para reacender a chama que quase se apagou. Seu anjo da guarda está com você agora, neste exato segundo, esperando que você se levante da passividade e entre na ação, esperando que você pare de duvidar e comece a crer, esperando que você largue o medo e vista a armadura da fé. O céu está olhando para você neste momento. Os anjos estão observando. O próprio Jesus está intercedendo por você e o Espírito Santo está te capacitando. Então a pergunta é: o que você vai fazer com tudo que descobriu hoje? Não deixe que esta mensagem seja apenas mais uma que você ouviu e esqueceu. Não permita que estas palavras entrem por um ouvido e saiam pelo outro sem produzir transformação real na sua vida. Deus falou com você hoje, e quando Deus fala, é porque Ele espera resposta, Ele espera ação, Ele espera obediência. Se Ele te revelou que você tem anjos ao seu redor, é porque Ele quer que você viva conscientemente dessa realidade, que você ore ativando essa proteção, que você declare com ousadia, sabendo que há um exército celestial respaldando suas palavras. Não desperdice o privilégio de ser filho de Deus. Não subestime o poder que foi colocado à sua disposição. Não viva abaixo do que Cristo morreu para te dar. A maior batalha que você enfrenta não é contra circunstâncias, não é contra pessoas, não é contra problemas financeiros ou de saúde. A maior batalha que você enfrenta é contra a sua própria incredulidade, contra suas próprias dúvidas, contra seu próprio medo de acreditar que Deus é tão bom quanto a Bíblia diz que Ele é. Efésios 6, versículo 12. Deixa claro que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é uma guerra espiritual, e você precisa de olhos espirituais, armas espirituais e aliados espirituais, e é exatamente isso que Deus te deu. Olhos para ver o invisível, autoridade para usar o nome de Jesus como arma e anjos para lutar ao seu lado. Então, de agora em diante, toda manhã quando você acordar, antes de olhar o celular, antes de reclamar dos problemas, antes de se preocupar com o dia, você vai fazer uma coisa. Vai agradecer a Deus pela proteção angelical sobre sua vida e vai decretar que este será um dia de vitórias, de bênçãos, de milagres. Você vai declarar que onde você pisar será terra conquistada, que nenhum mal te alcançará, que toda arma forjada contra você será destruída. E quando a noite chegar e você deitar para dormir, você vai agradecer novamente pelas vezes que os anjos te livraram de perigos que você nem ficou sabendo, pelas portas que eles abriram, pelos ataques que eles impediram, pela presença deles ao seu lado durante todo o dia. Esta é a vida de fé verdadeira, meu irmão, minha irmã. Não é uma vida de religiosidade vazia, de rituais sem poder, de palavras bonitas sem transformação real. É uma vida de comunhão íntima com o Pai, de confiança absoluta nas promessas, de coragem para enfrentar gigantes, de autoridade para expulsar demônios, de poder para curar enfermos, de ousadia para declarar o impossível e ver Deus fazendo o impossível acontecer.
Esta é a vida que Jesus pagou com sangue para você viver. Esta é a herança que está disponível para todo filho de Deus que decide crer e obedecer. Seu anjo da guarda está com você agora. Esta não é uma frase motivacional bonita, é uma realidade espiritual absoluta, é uma verdade bíblica incontestável, é uma promessa divina inquebrantável. Você nunca esteve sozinho, nunca estará sozinho, nunca será abandonado. Nos momentos em que você pensou que ia morrer, mas sobreviveu, os anjos te carregaram. Nos momentos em que você pensou que ia enlouquecer, mas manteve a sanidade, os anjos te sustentaram. Nos momentos em que você pensou que ia desistir, mas continuou, os anjos te fortaleceram. E nos momentos futuros, quando você achar que não vai conseguir, os anjos estarão lá novamente, não para fazer tudo por você, mas para te auxiliar enquanto você luta a boa batalha da fé. Chegou a hora de você sair deste momento transformado, renovado, restaurado e reativado. Chegou a hora de você levantar a cabeça que estava baixa, de endireitar as costas que estavam curvadas pelo peso, de abrir a boca que estava calada pelo medo. Chegou a hora de você voltar a sonhar, voltar a crer, voltar a declarar, voltar a viver como o guerreiro poderoso que Deus sempre soube que você era. O passado acabou, os erros foram perdoados, as correntes foram quebradas e agora começa uma nova história, um novo capítulo, uma nova jornada onde você não caminha sozinho, mas acompanhado por anjos, guiado pelo Espírito Santo, coberto pelo sangue de Jesus e sustentado pelo amor incondicional do Pai. Não guarde essa revelação só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. Seja instrumento de Deus na vida de outra pessoa que está passando pelo que você estava passando. Talvez essa mensagem não seja só para você. Talvez seja para aquele familiar, aquele amigo, aquele colega de trabalho que você sabe que está sofrendo, que está lutando, que está prestes a desistir. Você pode ser o anjo humano que Deus vai usar para levar esta palavra ao coração de alguém. Você pode ser a ponte entre Deus e uma alma que precisa urgentemente de esperança. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.